como eu consegui deixar minha rotina mais saudável acordando às 5h30 da manhã e como isso também pode te ajudar a manter a sua rotina saudável e o seu processo de emagrecimento. Meu nome é Patrícia Mendes e aqui neste canal eu trago conteúdo sobre emagrecimento, qualidade de vida, hábitos saudáveis, rotina. E se você gosta desse conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal. Se engana quem pensa que eu sempre consegui acordar às 5h30 da manhã. Desde criança, eu sempre gostei muito de dormir. Nossa senhora, eu era aquela criança que acordava 11 horas da manhã todos os dias. E, inclusive, até os meus 11 anos, eu estudei na parte da tarde de tanto que eu gostava de dormir. E minha mãe, ela sempre foi uma pessoa que também gostou muito de dormir. Então, eu acredito que isso tem influenciado bastante para que eu também fosse uma pessoa que gosta de dormir. Eu só passei a acordar mais cedo porque eu não tinha mais turma para poder estudar na parte da tarde, então não tinha mais salas disponíveis, então eu precisei ir para a parte da manhã. Então com 11 anos eu comecei a estudar na parte da manhã e fui até o ensino médio. E aí eu acordava em cima da hora, ia pra escola, chegava em casa, almoçava e dormia de novo. E eu dormia a tarde inteira, até umas 4, 5 horas da tarde eu tava dormindo. E aí quando eu me formei no ensino médio, precisei começar a trabalhar, né? Na verdade eu já trabalhava antes, mas era na parte da tarde. E aí quando terminou o ensino médio, comecei a trabalhar período integral e fazer faculdade à noite. Então pensa, uma pessoa que sempre gostou muito de dormir, eu entrava pra trabalhar às 8h30, eu acordava às 8, aí eu dormia na hora do almoço, porque também, né, como eu falei, a minha família, ela tinha muito esse costume de sempre dormir na hora do almoço, daquela cochiladinha, e aí depois voltava a trabalhar, ia direto pra faculdade, chegava quase meia-noite. A oportunidade que eu tinha de dormir, eu estava dormindo. Então eu ia dormindo na van eu ia dormindo pra faculdade. Final de semana, sábado e domingo, eu acordava 11 horas da manhã, almoçava e deitava pra dormir de novo. Então, praticamente, os dias que eu não estava trabalhando e que eu não estava na faculdade, eu estava dormindo. Qualquer oportunidade, literalmente, eu queria dormir porque eu tinha muito sono. Eu sentia muito cansaço. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu já estava estudando um pouco mais sobre a parte de comportamentos, né, pra questão do emagrecimento de fato, de por que eu estava tendo essa dificuldade para conseguir emagrecer. Eu comecei a ver algumas coisas, né, sobre qualidade de sono. Eu já tinha visto na faculdade, porque como eu sou farmacêutica e eu tive muitas matérias relacionadas a isso, eu sabia da importância da qualidade do sono, mas eu não aplicava muito bem ela comigo. Eu já estava morando junto com meu marido, continuava tendo muito sono, continuava tendo vontade de dormir a qualquer momento, mas aí a gente já tava morando junto e a gente resolveu fazer um desafio que o Joel J começou. Foi antes da pandemia e era aqueles desafios que tava tendo no Instagram de acordar às 5h30 da manhã e ele fazer 1 hora de live. E foi aí que eu comecei a acordar às 5h30 da manhã. Mas não era aquela coisa de eu acordava às 5h30 da manhã e eu ficava acordada o tempo inteiro. Eu acordava, assistia a live e eu voltava a dormir. Então se eu tinha meia hora pra dormir, era meia hora que eu dormia. Quando eu falo que era qualquer oportunidade, eu estava dormindo, literalmente era isso mesmo. Em uma dessas lives do Joel, ele falou sobre o livro Milagre da Manhã, e aí eu peguei esse livro pra ler, e foi aí que as coisas começaram a mudar um pouquinho. No começo, eu assistia as lives, eu treinava 3 vezes na semana, então nos dias que eu treinava às 7 horas da manhã, eu não conseguia voltar a dormir, então eu assistia a live, depois eu já me arrumava e ia direto pra fazer o treino. E aí nos dias que eu não tinha treino, eu voltava a dormir. Aí eu comecei a ler o livro, e eu comecei a entender algumas coisas, e o principal, né, que eu comecei a entender é que era muito mais sobre o horário que você dorme, né, o horário que você deita pra dormir, do que o horário que você acorda. E aí isso já começou a deixar as coisas já mais claras, porque eu tinha muita dificuldade de acordar cedo porque eu era muito noturna, eu ia dormir muito tarde. Então eu sempre tive esse costume de dormir meia-noite e pouquinho, e aí ficava inviável conseguir acordar de manhã, porque eu sentia muito sono. E aí esse foi o primeiro start, assim, de peraí, vamos começar a mudar algumas coisas. E nessas lives, o Joel, ele falava muito sobre construir nosso tanque de guerra, que o nosso corpo é o nosso tanque de guerra e ele tem que estar muito bem construído, ele tem que estar forte para aguentar todas essas batalhas que a gente tem que enfrentar no nosso dia. E assim, uma profissional da área da saúde que sabia muitas das coisas, né? Sabe aquele papo de que a gente sabe, mas a gente não coloca em prática? E aí quando vem uma outra pessoa de fora e fala aquilo pra gente, parece que dá aquela clareada, a gente fala, caramba, né? Como que eu não consegui enxergar isso? Parte de bioquímica, todas as partes de neurotransmissores, eu tinha esse conhecimento, mas eu não aplicava ele na minha vida. E aí com essas lives e com o livro, eu comecei a entender a importância de criar uma rotina, de começar a ter o controle da minha vida, de não deixar as
coisas acontecerem conforme vai acontecendo, né? De eu começar a planejar mais. E eu sou uma pessoa que eu sempre me irritava muito quando as coisas saíam do meu planejamento, por mais que não tinha um planejamento. Mas eu não me programava para isso. Então, com certeza, as coisas saíam do meu controle o tempo inteiro. Então, eu comecei a organizar melhor a minha rotina. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a não dormir de volta quando eu assisti essas lives. Essas lives tiveram duração, acho que de 21 dias. Então, na hora que já foi dando essa mudança, eu já peguei e parei de voltar a dormir. Então, esse foi um passo essencial para conseguir dar continuidade. Então, esse primeiro passo de começar a acordar às 5h30 da manhã e não dormir de novo, já fez com que eu fosse dormir mais cedo. Então, a primeira coisa, horário que você vai deitar para dormir. Não adianta você querer dormir meia-noite e acordar às 5h30 no outro dia. Você realmente vai ter um dia arrastado, porque você teve pouquíssimo tempo de sono e uma qualidade ruim de sono. Então, eu comecei a deitar umas 9, 9h30 da noite para já dormir e ter uma qualidade de sono muito boa. E aí vinha as coisas que a gente aprende na faculdade na cabeça. A importância de ter uma boa qualidade de sono. Se você ter 8 horas de sono, indo dormir das 10 até as 6 da manhã, e se você tiver a mesma quantidade de horas, mas indo dormir meia-noite e acordando às 8 da manhã, ou por exemplo, a 1 da manhã e acordando às 9 da manhã, pode ter certeza que o seu rendimento no dia não vai ser o mesmo da pessoa que foi dormir às 10 e acordou às 6. Por que que isso acontece? É durante das 10 da noite até às 6 da manhã que o nosso corpo produz vários neurotransmissores e vários hormônios que vão auxiliar tanto no processo de emagrecimento quanto no nosso dia a dia. Por exemplo, é durante o sono que a gente libera hormônios que dão mais saciedade. Quem dorme pouco ou quem vai dormir muito tarde tem uma dificuldade de produzir esse hormônio. Então, no dia seguinte, você vai ter muito mais fome do que uma pessoa que foi dormir das 10 às 6 da manhã, por exemplo. E isso faz total sentido para quem busca emagrecimento, a qualidade do sono. Também hormônio de crescimento. Então, assim, voltando para quem faz atividade física. Às vezes a pessoa não consegue ter um ganho de massa muscular pela qualidade do sono que ela tem, porque ela vai dormir nos horários errados. Então, é muito importante ter esse horário certo para dormir, para que você consiga liberar mais hormônios que vão ajudar no seu desenvolvimento no dia a dia. Então, é muito importante ter um sono restaurador e reparador do que só dormir. A gente tem que parar de pensar que o sono, ele é só para descansar. O sono, ele é importante para restaurar todo o nosso sistema. Então, é nesse momento que o nosso cérebro desliga, que o nosso sangue consegue fluir melhor para fazer todas as limpezas que ele tem que fazer, nosso estômago, nosso sistema digestivo. Então, tudo isso é muito importante e é no sono que acontece. E não é num sono, como eu falei, só de 8 horas, porque muitas pessoas ficam falando, você tem que dormir 8 horas por dia. Não é dormir 8 horas por dia. Esses hormônios, esses neurotransmissores, esse processo do nosso corpo acontece das 10 da noite às 6 da manhã. Então, é importante que seja dentro dessa faixa de tempo. E o segundo passo para que a gente consiga ter uma boa qualidade de sono também é o horário que a gente janta. Então, se a gente vai dormir de barriga muito cheia, o nosso corpo ele vai estar precisando fazer a digestão desses alimentos e, consequentemente, a gente vai passar a ter uma qualidade de sono pior. Então, é muito importante a gente dormir 2 horas, tem que ter um intervalo aí de 2 horas do horário que você jantou pro horário que você vai dormir. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a jantar mais cedo, porque eu também jantava muito perto do horário de dormir. Nessa época, eu ainda ficava até as 10 horas da noite com a farmácia. Então, eu tinha muita dificuldade de dormir cedo por conta do horário que eu chegava. Mas aí, logo que entrou ali a pandemia, a gente passou a fechar mais cedo a farmácia e aí eu já fui mudando essa rotina. E aí eu já comecei a jantar umas 7 horas da noite no máximo, 7, 8 horas, para as 9h30, 10 horas já deitar para dormir. Porque se você vai dormir cheia, pode ter certeza que o sono demora para vir. Então tem que dar esse intervalo aí de 2 horas entre o horário que você janta e o horário que você dorme. Terceira coisa que foi essencial assim para eu criar a minha rotina foi fazer atividade física na parte da manhã. Eu já testei treinar em vários horários. Já fui na hora do almoço, já fui na parte da tarde, já fui na parte da noite. Quando eu comecei a fazer isso, de acordar às 5h30 da manhã e treinar logo depois que eu acordava, dificilmente eu faltava do treino. Dificilmente eu não ia treinar, porque eu coloquei como uma obrigação. Então, do mesmo jeito que antes eu acordava às 7h30 para ir trabalhar às 8h30, eu acordo às 5h30 para treinar 6h30, 7 horas. Então, eu coloquei isso como uma regra. Então, eu acordo para isso. É muito mais fácil, para mim, pelo menos, é muito mais fácil eu acordar para fazer algo, né, do que tentar encaixar esse algo que não era rotina
na minha rotina. É muito mais difícil. Vai surgir muito mais coisas na hora do almoço, na parte da tarde, à noite eu vou estar muito mais cansada, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer no meu dia. Então, colocar atividade física no primeiro horário da manhã, acordar às 5h30, preparar meu café da manhã e já ir treinar, foi essencial para eu conseguir manter a minha qualidade no exercício físico e a frequência nessas atividades. Quarta coisa que melhorou muito. Depois que eu passei a acordar às 5h30 da manhã, o tanto de coisas que rende no dia. Então, assim, eu chego pra trabalhar às 8h30 da manhã, eu já fiz tanta coisa no meu dia, eu já estou há 3 horas acordada, a minha concentração está outra, o meu desempenho já está outro, porque eu já preparei meu café da manhã, já tomei meu café, já fiz a minha atividade física, já tomei banho, já me arrumei, já me preparei. Eu chego lá pronta, eu não chego com sono, eu não chego com aquela sensação de, acabei de acordar, eu queria dormir mais e tal. Esse processo já passou. Então, assim, esse processo de sentir o sono e estar acordada já aconteceu há muito tempo. Então, eu já tive 3 horas da hora que eu acordei até a hora que eu comecei a trabalhar. A sensação de um dia produtivo foi muito melhor. Porque o que acontece? As mesmas 24... Todo mundo fala isso, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que muda é o que cada um faz dentro dessas 24 horas. Claro, né, que não estou falando de uma rotina de alguém que tem filho, porque não é a minha rotina. Eu estou falando como me ajudou a acordar às 5h30 da manhã. Muitas coisas a gente fica procrastinando, a gente fica no celular, quando a gente vai dormir mais tarde, a gente fica vendo coisas que não são produtivas, a gente fica se comparando, vai acontecendo um monte de coisa que tira a nossa atenção daquilo que realmente importa. Acordando às 5h30 da manhã, tendo essa rotina de fazer atividade física, de me cuidar, me arrumar e ir trabalhar, chegar às 6 horas da tarde, ainda sobra tempo para fazer comida, para eu me arrumar, para tomar banho e ainda sobra tempo para assistir uma série, às vezes ler um livro. Coisas que antes eu não tinha tempo. Antes eu acordando 7 horas, 7h30 da manhã, parece que eu não tinha tempo nem de assistir uma série, não dava nem tempo de treinar. E agora eu já consigo fazer tanta coisa. Mas porque a atenção está diferente, né? Principalmente porque eu não tenho sono. Eu não tenho sono durante o dia, porque eu consigo ter uma boa noite de sono por dormir no horário certo. Então melhorou muito a questão de ansiedade, de depressão, de vontade de comer, daquelas coisas que fica sentindo, aquela sensação de eu queria poder fazer mais, eu queria conseguir fazer mais, mas eu não consigo fazer mais. Então tudo isso melhorou muito por conta de ter melhorado a qualidade do sono e já colocar atividade física pela manhã. O que também é muito importante? Na atividade física, a gente libera muitos neurotransmissores bons também, como a serotonina, a adrenalina. Então, são hormônios que deixam a gente mais feliz, deixa a gente mais animado, deixa a gente mais endorfinado, né? Tem bastante gente que usa esse termo, mas é porque libera endorfina. Então, a gente acaba tendo muito mais energia e disposição durante o dia todo e por isso que também muita gente tem dificuldade de dormir cedo quando treina na parte da noite, porque todos esses hormônios estão sendo liberados à noite. Então imagina só, se você tá indo treinar às 7 horas da noite, você tá liberando todas essas coisas que vão te deixar agitado, que vão te deixar bem, que vão te deixar feliz, 7, 8 horas da noite. Como que você vai dormir cedo? Então assim, pra conseguir ter uma qualidade melhor, treinar na parte da manhã pra mim foi essencial. Então assim, resumidamente, dormir mais cedo e acordar mais cedo, né, às 5h30 da manhã, melhorou muitas coisas pra mim. E foi essencial pro meu processo de emagrecimento, porque eu consegui criar uma rotina que eu consigo seguir, inclusive nos finais de semana. Meu relógio biológico 5h30 tá querendo me acordar. A parte de alimentação, eu consegui programar melhor minha rotina alimentar, consegui comer com mais tempo, com mais tranquilidade, eu consigo fazer minhas comidas na parte da noite, já deixar tudo preparado, sem aquela correria. Diminuiu muito as minhas crises de ansiedade, né? Então teve um momento aí que eu tinha muita crise de ansiedade, não cheguei a medicar, mas dava essa sensação ao longo do dia, então melhorou muito. Partes depressivas, então eu não tive depressão, mas tem momentos que a gente fica mais depressivo e esses momentos diminuíram muito. Eu falo que parece que eu tô sempre animada, que eu estou sempre com muita energia. Quem me conhece sabe que eu tenho muita energia, mas antes não era assim. Na época que eu só queria dormir, parece mentira, porque antes eu era muito cansada e agora eu tenho muita energia e muita disposição, porque ter criado essa rotina foi essencial, né? Foi essencial para o meu processo de emagrecimento e para que eu melhorasse muito meu rendimento de treino e também na parte alimentar. E uma das coisas também é que hoje eu consigo não consumir nada de açúcar de segunda a sexta, por opção, né? Por escolha, porque eu não tenho mais vontade. Antes eu tinha muita vontade de ficar beliscando, de comer um docinho, alguma coisa em algum momento do dia. Eu sentia essa necessidade e por ter aumentado muito minha produtividade, né? O Joel fala muito isso
sobre alta performance quando a gente tem uma rotina melhor. E realmente, então antes o açúcar ele me deixava muito letárgica, ele me deixava muito devagar. E hoje, como eu não preciso... E voltando um pouquinho, o açúcar ele libera também esses hormônios que eu comentei da atividade física. Então quando a gente não consegue fazer uma atividade física, quando a gente não consegue liberar esses hormônios, ele vai buscar às vezes na comida. E o açúcar dá essa sensação imediata. Então como eu consegui liberar esses hormônios de outra forma, eu consegui diminuir a quantidade de açúcar que eu consumo. Então eu consegui tirar de segunda a sexta, não tenho mais vontade nenhuma e nem tem açúcar em casa, né? Nenhum tipo de adoçante, porque meu corpo não precisa. E o principal que foi ter constância no treino. Hoje eu consigo treinar 6 vezes na semana, tranquilamente. Vai ter dias que é mais difícil acordar, com certeza, ainda mais se a gente passa a ter uma rotina um pouco mais... Na verdade, sair um pouco da rotina, às vezes vai ter eventos, vai ter situações, trabalho que vai exigir mais da gente, então fica mais difícil, mas depois que a gente acorda, já foi, né? O difícil é acordar, o difícil é sair da cama, na verdade, não é nem acordar, porque a gente acorda, mas volta a dormir, então a dificuldade é sair da cama. Saiu da cama, as coisas acontecem. Então isso foi o que funcionou pra mim, o que deu muito certo. Como eu falei várias vezes, foi essencial para que eu conseguisse manter o meu processo de emagrecimento por conta dessa rotina de constância e tudo mais. E eu espero que esse passo a passo te ajude também de alguma forma a encontrar a sua melhor rotina, né? Adaptar para aquilo que faz sentido dentro da sua, dos seus hábitos, dentro daquilo que você tem que fazer todos os dias, né? Às vezes vai mudar de pessoa para pessoa, mas tentar pegar alguma dessas coisas, alguma dessas informações é essencial para que você consiga ter constância e também ter um dia mais produtivo e principalmente para que você consiga se organizar para dar continuidade no seu processo de emagrecimento. Inclusive, eu tenho um workshop que é sobre rotina inteligente, que faz muito sentido com tudo isso que eu falei sobre rotina, sobre acordar cedo, sobre criar esses hábitos. E se você quiser saber mais, o link tá aqui na descrição e eu tenho certeza que vai fazer bastante sentido para você também. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e a gente se encontra no próximo vídeo.